esse é um dos assuntos, inclusive, que eu queria tratar aqui, que foi citado pelo pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, durante a nossa sabatina de ontem, UOL e Folha. Porque muito do que a gente está falando aqui em relação a essas investigações, como disse o próprio professor Mairovitch, e acaba envolvendo, claro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que era o comandante do governo, né? E por baixo dele ali, todas essas ações acontecendo. Foi questionado ao Pablo Marçal sobre essa questão envolvendo o nome de Bolsonaro em várias investigações, como o caso, por exemplo, das joias. E aí, Pablo Marçal, assim como muitos que apoiam Bolsonaro, falam, de certa maneira, em uma espécie de perseguição. E aí ele vai para cima da Polícia Federal, falando que há um aparelhamento da Polícia Federal, que a Polícia Federal ela é administrada por um ministro da Justiça que faz os objetivos ali do governo. Vamos ouvir o que disse Pablo Marçal ontem durante a nossa sabatina. Quem é a Polícia Federal nisso? A Polícia Federal, o ministro da Justiça que está mandando nele, pode fazer o que quiser. Inclusive, não tem nenhuma irregularidade na minha campanha de 2022. A Polícia Federal foi lá em casa também. Você não acredita na Polícia Federal? Eu acredito em Deus. Todo mundo é corrompível. Uma pena ver isso, esse bombardeio da mídia em cima do Bolsonaro. Só que é aí que está o detalhe. O presidente da República tendo um poder de mandar na Polícia Federal é uma lástima. A gente tem 3 poderes, a gente precisava de ter uma cobrança em cima desses 3 poderes para alguém que ajudou o ex-presidente da República, porque eu ajudei e financiei também a campanha do presidente, alguém me pôs numa lista para me perseguir. Vamos lá, Josias, começa com você aí. Nesse momento em que muitos querem desacreditar a Polícia Federal, falando que há um aparelhamento na Polícia Federal. Existe alguma suspeita disso, ô Josias? Existe a suspeita em relação à gestão Bolsonaro. Em reunião ministerial, o Bolsonaro disse que não ia ficar esperando. Ele usou um palavrão que eu não vou repetir aqui para não incomodar a nossa audiência. Ele disse lá que não ia esperar ferrar seus familiares e os seus amigos para intervir na Polícia Federal. E o então ministro da Justiça, o Sérgio Moro, ele saiu do governo batendo a porta com muita força e acusando o presidente de aparelhar a Polícia Federal. E como ele não concordava com esse aparelhamento, ele deixava o governo. Depois o Sérgio Moro escolheu frequentar a cena política numa posição constrangedora, de cócoras, e ele voltou a se conciliar com o Bolsonaro durante a eleição municipal, a eleição presidencial de 2022. Hoje está de bem com o Bolsonaro, com o bolsonarismo, né? Mas lá atrás foi um ministro do Bolsonaro quem acusou o presidente de aparelhar a Polícia Federal. E esse aparelhamento foi feito. Bolsonaro trocou mais de 2 dezenas de superintendentes estaduais da Polícia Federal. Trocou um sem número de vezes o diretor-geral da Polícia Federal. À medida que o interesse dele ia variando, ele ia trocando o comando da direção-geral e das superintendências estaduais da Polícia Federal. Então, é muito difícil discutir essa matéria, Fabíola, de aparelhamento da Polícia Federal com especialistas. E os bolsonaristas, o Bolsonaro e os seus devotos, eles são especialistas nessa matéria. Eles sabem que a Polícia Federal, quando aparelhada, ela é uma força deletéria. E aconteceu durante o governo Bolsonaro. Então, agora, verificar um aliado tão prestimoso do Bolsonaro, como é o Pablo Marçal, acusar a Polícia Federal de estar aparelhada, é meio risível até, não é? Porque as informações estão aí. Os inquéritos estão aí à disposição. E podem ser já, alguns deles, esse do assalto das joias, por exemplo, ele pode ser folheado, foi divulgado pelo ministro relator, o Alexandre de Moraes, está à disposição de quem quiser ver. E são muito eloquentes os dados colecionados pela Polícia Federal. Para você enxergar nisso perseguição, é risível, como disse. E o Pablo Marçal, além de desqualificar a Polícia Federal, ele utiliza uma artimanha que o Bolsonaro e os seus seguidores agora estão se especializando em utilizar. Sempre que acusam o Bolsonaro de algo, eles perguntam: e o Lula? Nesta matéria de
de desvio de patrimônio do acervo presidencial, eles sempre falam: o Lula levou lá não sei quantos containers, o Lula traz no pulso um Piaget que ganhou, um relógio Piaget, que ganhou do então presidente da França, o Jacques Chirac. O Pablo Marçal voltou a utilizar esse argumento. Lá atrás, eles se referiam ao Lula como uma espécie de gambá. Tudo que se relacionava com o Lula cheirava mal. E agora eles igualam o Bolsonaro ao Lula, sem se dar conta de que gambá por gambá, quando há uma junção, todo mundo sai fedendo. Então, até para defender, ou não, o esforço para defender o Bolsonaro, eles o igualam àquilo que eles consideravam o mais pervertido em matéria de política, que era a gestão do Lula, tudo era do Lula, tudo cheirava mal. E agora eles como que acham que o cheiro mal, quando associado ao Bolsonaro, não tem problema. Então é risível, Fabiola, é realmente risível. Faltam argumentos. E, nesse contexto, eu insisto num ponto que eu mencionei quando tratávamos aqui da ABIN paralela e das perversões que foram conduzidas sob a gestão do Alexandre Ramagem na Agência Brasileira de Inteligência. O Ramagem é hoje candidato do Bolsonaro à Prefeitura do Rio de Janeiro. E é preciso que o eleitor submeta esse personagem a uma análise. Ele vai, semana que vem, quinta-feira que vem, vai estar desfilando pelos bairros do Rio de Janeiro com o Bolsonaro a tiracolo. O eleitor precisa submeter essa liderança, o Bolsonaro, a um questionamento. Quem é apoiado por este personagem merece voto? Do mesmo modo, em São Paulo, há dois candidatos que reivindicam o apoio do Bolsonaro e que desacreditam ou desmerecem as investigações realizadas em relação ao Bolsonaro. Um é o Pablo Marçal, o outro é o prefeito Ricardo Nunes, que disputa a reeleição. Cabe ao eleitor verificar, diante dessa exposição negativa a que vem sendo submetido o Bolsonaro, se não seria o caso de reservar ao Bolsonaro a sua defesa, indicar ao Bolsonaro o caminho da sua defesa e questionar esse aspecto de competitividade que costuma ser associado ao Bolsonaro, à liderança que o Bolsonaro diz exercer, né? O eleitor precisa observar, Fabiola, essas investigações todas com um olhar muito clínico, porque não é por acaso que essas investigações estão explodindo, ou o resultado das investigações está aparecendo agora, porque em pleno período eleitoral, convém ao eleitor aproveitar essas informações e dar a elas o tratamento adequado. Há os devotos que sempre atribuirão ao Bolsonaro uma inocência imaculada, mas quem tiver uma capacidade crítica há de considerar esses elementos todos como um fator de decisão na hora de votar, Fabiola.